Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bate-Papo Tributário. Eu sou o professor Pedro Júnior, estou hoje, novamente aqui com o nosso colega Jorge, e a gente vai estar falando de um tema que nós já comentamos sobre esse tema, que é a questão da dedutibilidade ou não das gratificações pagas a administradores, né, tendo em vista uma recente decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, o Acordo 91.01.00770. Quando nós fizemos esse episódio do Bate-Papo Tributário, nós comentamos de uma decisão do STJ em relação a essa matéria, e como essa decisão do CARF, ela é recente, é de outubro, né, de 2024, então, nossa missão aqui é sempre trazer temas atuais, então, decidimos falar sobre esse tema para poder atualizá-los em relação a isso, para falar como é que está esse entendimento também no CARF referente a essa matéria. Então, sejam bem-vindos e passo a palavra para o Jorge, que vai nos comentar sobre esse tema. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho, então, a gente vai conversar sobre esse tema da dedutibilidade de participações nos lucros e resultados aí atribuídas a dirigentes e administradores, né, para fins, o debate sobre a dedutibilidade ou não desses valores para fins do IRPJ e da CCLL. E esse é um tema que, como o Pedro comentou, a gente já falou, já analisou aqui uma decisão do STJ, né, essa decisão foi proferida no ano passado, né, final do ano passado, sobre concluindo pela indedutibilidade desses valores, com base numa interpretação que seria a seguinte, né, só para recapitular aqui, Pedro. Basicamente, o que se disse é que, como a lei do PLR ela utiliza, né, a nomenclatura empregados e não especifica que tipos de empregados seriam e não faz qualquer tipo de diferenciação quanto aos administradores, justamente por isso a lei teria só contemplado de fato empregados no sentido mais, vamos dizer assim, comum, e não comportando, portanto, dirigentes, administradores ou pessoas que tenham cargos mais elevados e de que certa forma tenham uma subordinação mitigada, né? Seriam só aqueles empregados mesmo da empresa. Até porque a legislação trabalhista também traz inclusive tem súmula do TST que diz que quando algum empregado é elevado ao cargo de diretor, ele tem um contrato de trabalho suspenso. Mas eu vou entrar depois nisso. Então, no CARF, o que que a gente tem? No Judiciário, a gente tem essa decisão desfavorável da STJ, que é da primeira turma, é um voto vencedor do ministro Gurgel. Na segunda turma, a gente ainda não, salvo engano, não teve julgamentos desse tema. E no CARF, a Câmara Superior, nos últimos julgados, pelo menos os últimos dois que eu tenho visto, esse que o Pedro comentou e teve um outro também em setembro, esse tema tem sido decidido por meio do voto de qualidade, ou seja, então a turma não tem formado maioria nesse tema. Basicamente, o que a gente tem é o seguinte, sobre o tema da dedutibilidade de PLR de administradores e diretores, podemos elencar três correntes de entendimento sobre o tema. Então, uma primeira corrente é pela indedutibilidade de qualquer pagamento PLR diretor, né, o dirigente, pouco importando o vínculo de emprego ou não, né? Ou seja, não importa se o diretor tem vínculo empregatício com a empresa ou não. Se ele, por ele ser diretor ou por ele ser um dirigente, administrador, ele já perderia a dedutibilidade nesse caso, né? Porque o que a gente tem? A gente tem no regulamento do imposto de renda, a gente tem uma norma que permite a dedutibilidade de PLR pago ao empregado com base na Lei 10.101, né, que é a lei que regulamenta o PLR. E, por outro lado, a gente tem um artigo que veda, né, gratificações e participações no resultado para pagos administradores e dirigentes. Essa norma é decorrente lá da Lei 4.506, portanto, muito antiga, né, essa lei de 64. E é isso que a gente vai também abordar. Por que que existe essa vedação, né? Então, tem essa primeira corrente, que é a corrente pela indedutibilidade, independente do vínculo empregatício ou não. A gente tem uma segunda, que é pela dedutibilidade do PLR de diretor empregado, desde que seja comprovado o vínculo, ou seja, o vínculo e as características do vínculo, especialmente a subordinação, ou seja, ainda que o cara seja empregado ou diretor, administrador, se ele tiver subordinação, eu poderia entender pela dedutibilidade, porque se ele tem subordinação, na verdade, ele é um administrador empregado, diretor empregado. Então, por isso que se chama de a discussão sobre dedutibilidade de diretor empregado. Mas às vezes não é empregado. Então, tem que cuidar como é que se utiliza essa nomenclatura. E uma terceira corrente, que essa é um pouco diferente, mas já teve julgado
na Câmara Superior, principalmente quando o presidente era o Carlos Henrique de Oliveira, teve um julgado que foi o voto dele vencedor, que é pela dedutibilidade de despesa de PLR de qualquer diretor que, de certa forma, possua o vínculo empregatício formalizado, ou seja, se ele tem aquele status de empregado, ainda que eu não verifique uma subordinação no caso concreto, o fato dele ser empregado já me permitiria a dedução. Então, eu já adianto que eu sou mais da linha, da segunda linha, que eu acho que tem que ser verificada a subordinação. Acho que, de fato, tem que verificar se o cara é empregado ou não, independente da nomenclatura de administrador ou diretor ou não. Eu acho que tem que ser verificado que se ele tem subordinação ou não. Mas, independentemente disso, né, o que que é importante a gente verificar aqui? Qual que é o sentido dessa vedação? Independentemente da norma que permite a dedutibilidade lá do PLR pago de empregado que veio com a Lei 10.101, né, que é uma lei do ano 2000, se não me engano, 2001. Por que que, independentemente se a norma se aplicar ou não para diretores empregados, ainda que ela não se aplique, eu não vejo sentido em se vedar a dedutibilidade de PLR pago a administrador ou diretor, não sócio especialmente, porque não, ao meu ver, o contexto que justificou a criação dessa vedação lá em 1964, ele não existe mais. Então, é justamente isso que a gente tem que ver. Inclusive, num desses julgados, o conselheiro Luiz Tozelli traz essa questão, porque à época eu tinha uma tributação que, em primeiro lugar, eu tinha tributação de distribuição de lucro, então dividendos eram tributáveis. E eu tinha alíquotas diferenciadas para rendimentos do trabalho e justamente os rendimentos decorrentes da distribuição de lucros. Então, o que que as empresas faziam? Às vezes as empresas colocavam esse cara como empregado e pagavam lucros sobre como se fossem, ou, na verdade, pagavam lucros como se fosse remuneração, porque tinha uma alíquota diferenciada. Então se justificava eu, vamos dizer assim, ter uma vedação justamente porque essas participações no resultado que estão lá no RIR, na norma que tem, na verdade, na Lei 4.506, que fundamenta o RIR, elas eram entendidas, inclusive o Bulhões escreve isso no livro dele, as participações no resultado dos administradores, na verdade, era pagamento de lucro para o administrador. Porque naquela época eu tinha um administrador que era o próprio sócio da empresa, né? Então a gente também teve aquela discussão Pedro, sobre as retiradas, lembra? Retiradas dos Sim, administradores, que era a remuneração. Então, essas normas que vedavam essas dedutibilidades, ou inclusive limites quantitativos, elas tinham uma clara finalidade anti-abusiva, ou seja, eu não quero que tu distribua lucro aqui sobre o manto de remuneração para pagar uma alíquota menor e para não, de certa forma, era uma forma de combater a distribuição disfarçada de lucros, essas normas. Só que hoje em dia a gente não tem mais tributação de lucro. E outra, a gente não tem mais administrador sócio, né? Empresas grandes. O administrador é administrador profissional, muitas vezes contratado sob regime CLT. Então, ainda que ele seja contratado pelo regime CLT e o fisco entenda que, de certa forma, não tem a subordinação que o empregado tem, que o contrato dele de trabalho está suspenso, ainda assim essa norma não faz mais sentido, né? E aí o que acontece? Chega no CARF e a, adotam essa primeira linha de que, independente mesmo de tiver vínculo ou não, ok, tranquilo, entender pela linha de atividade, mas qual que é o fundamento da norma? É claro que eu não posso, não é tão simples de afastar uma norma. Isso aqui seria um caso de derrotabilidade da norma. Mas se a norma não faz mais sentido, não tem por que eu vedar essa. É claro que o CARF está um pouco limitado também, porque tem aquelas limitações de ter que aplicar a legislação, enfim, não poder sim, afastar a lei, dependendo do caso, e agora com um novo regimento também. Mas no judiciário, não, o judiciário tem que afastar essas normas, porque não são normas anacrônicas. Elas não, imagina, foram normas feitas 60 anos atrás, né? Tinha um contexto muito diferente. E se a gente for ver, tem várias normas do imposto de renda que são assim. Normas que foram sim, feitas lá nos anos 50, 60 e que ainda estão vigentes porque ninguém contestou, basicamente. sim, Então, ao meu ver, o problema desse tema da dedutibilidade de diretor empregado não é exatamente demonstrar. Claro, o caminho mais fácil para se ganhar um caso desse é conseguir, de fato, demonstrar a subordinação, né? Mas no CARF isso não está ganhando, mas no judiciário consegue ganhar, porque esse caso do STJ, ele foi um caso ruim para formar esse precedente, porque era um caso em que, de fato, os caras não eram diretores empregados, assim, no sentido de empregado com subordinação. Eram diretores que tinham amplos poderes, só se
só se reportavam para a filial. Então, eles entrariam, por exemplo, na terceira linha, de que teriam formalização de empregados, teriam um contrato CLT, mas não seriam efetivos empregados. E aí a gente entra em outro problema também, porque se o cara é empregado para fins trabalhistas, como é que não tem que. É aquela coisa, né? Para fins fiscais, eu desconsidero, né, o vínculo empregatício, ainda que a Justiça do Trabalho não tenha dito nada sobre isso. Então, isso é uma problemática de coerência sistemática, coerência do sistema, porque eu tenho uma coisa para direito do trabalho e tenho outra coisa para direito tributário, né? Então, fica uma problemática. Mas eu acho ainda, eu defendo essa tese de que mesmo que o cara não seja efetivo empregado, não pode vedar essa dedutibilidade. Porque hoje a gente tem administrador que é contratado sob regime CLT, e ainda que não tenha subordinação, ele não deixa de ser um diretor administrador profissional. Ele não é sócio da empresa, então ele não tem qualquer liberalidade sobre como é que vai ser pago esse PLR, ainda que às vezes é ele que assine o plano de PLR, é a empresa como um todo que decide como é que vai ser o plano de PLR, né? Tem critérios lá. Então, eu não consigo, para mim, essa norma que veda a dedutibilidade de administrador empregado, desde que não seja sócio, não, para mim não faz sentido. Ainda, mesmo que fosse sócio, ainda também fico com um pouco de dúvida, mas ok, que se vede então para o sócio que teria um poder decisório, vamos dizer assim. Mas para o administrador que é contratado sob regime CLT, de certa forma, ele ele está submetido aos sócios, ele não tem todo o poder decisório da empresa. Eu não consigo ver uma justificativa para vedar essa dedutibilidade, ainda mais que a gente não tributa mais dividendo, não tem diferenciação entre, entre o tratamento, vamos dizer assim, para fins de imposto de renda de pessoa física do PLR, da remuneração. Então, né, naquela época a gente tinha uma tributação por cédulas, então dependendo da caixinha que eu colocasse o Sim, sim. rendimento, ia ter uma tributação diferente. O Bulhões fala isso, então não faz mais sentido, né? O Maris também defende isso, essas normas seriam normas anacrônicas, né? Não tem mais por que manter essas vedações, mas é algo que só é reproduzido, porque a lei tá na lei. Bom, então tá na lei, tá certo, mas não faz sentido, é justamente por isso que, principalmente o judiciário, ele tem o poder de afastar a lei, né? Então ele tem que examinar, olha, essa lei faz sentido? Se não faz, eu tenho que afastar. É quase que uma revogação aí, meio que a norma perdeu o seu contexto de aplicação, perdeu seu sentido, né? Então não faz mais sentido aplicar, mas o que a gente vê é só uma reprodução tá na lei, então é legal. É basicamente isso. Então, acho que esse é o problema desse tema. Não, eu concordo com você, Jana. E você levantou um ponto interessante, que é aquela coisa de a gente estudar a origem, né, do Instituto, né? E a gente vê, né, eu trabalho com isso há muito tempo, né? Não é, nem vou falar quanto tempo, é, que já até esqueci, né? Mais de 30 anos. E quando eu comecei como trainee, né, de auditoria, uma das coisas que a gente fazia, o primeiro trabalho que o trainee fazia, era uma coisa que tinha na norma, que era uma limitação do valor pago ao prolabore administradores. Então, você tinha lá os valores, você tinha que calcular o que excedesse, tinha que ser adicionado. Então, o Pica-Pau fazia esse tipo de trabalho. Mas depois, isso foi revogado, tem visto que não fazia mais sentido, né? E aí que você falou, né? Ah, existia na 456 a questão da limitação da gratificação a administradores, tá? Então, existe sempre essa cultura do legislador. Vamos limitar a dedutibilidade paga a administrador. Eu não sei por que essa sanção, essa penalidade, né? Então, a gente é um país capitalista, né? Então, assim, acho que tem que ser premiado pelo fato de administrar bem e gerar lucro. A gratificação é uma coisa, participação é outra, né? A gratificação eu estou te dando esse prêmio pelo fato de achar que você é um cara bonito, que você executou bem o trabalho, uma liberalidade da empresa. Ok, então se é liberalidade, faz sentido uma certa restrição. Agora, participação no lucro tem a ver com o resultado. Eu estou te premiando por você gerar lucro, portanto, você vai ganhar uma parcela desse lucro. Não só o empregado, mas o diretor também é administrador. Então, concordo com você. Eu acho que não deveria haver esse tipo de restrição para a participação. Para a gratificação, sim, porque tem o conceito de talvez ser liberalidade por parte da empresa, mas também é discutível. Mas eu falo com você, a coisa mudou, a gente evoluiu, a norma tem que evoluir também, né? Eu teria que haver até uma revogação em relação a isso. Mas como a parcela de público que atinge é tão pequena, então as empresas acabam assumindo risco, adicionam valor para não ter problema. Mas no caso da participação, alguns valores são relevantes. Outro dia eu estava vendo uma reportagem dos maiores valores pagos a executivos aqui no Brasil. Aí você vê, né, pasmem, né? Tem executivo que ganha mais de 40 milhões por ano a título de participação, gratificação, remuneração, seja por força do trabalho, por força por resultado que a empresa tem. Então, esse valor, como uma adição, imagine.
40 milhões, 34% é um valor bastante significativo. Talvez se uma empresa ganhe, fature bilhões, ok, não importa. O importante é ter aquele executivo, ter aquele presidente, ter aquele cara que, né, mantém, né, o resultado, o foco da empresa, o crescimento da empresa, então faz parte adicionar, né, tendo visto os bilhões que a empresa fatura. Mas não faz sentido nenhum, concordo com você. Eu acho que a linha do CARF é muito restrita, que eles se limitam muito ao que está na lei, né, não pode afastar a aplicação, mas eu concordo com você. Tem que ter uma interpretação um pouco mais ampla em relação a isso, né? Tem que evoluir esse tema. E que você falou, existem administradores e administradores, né? Tem o administrador que realmente ele tem liberdade, ele tem autonomia, ele decide, ele pode, se reporta, né, ao acionista diretamente, à empresa exterior, e tem o executivo, que na verdade ele tem o título de diretor, só que ele não é diretor, né? Ele na verdade é um gerente melhorado, só que você dá o cargo de diretor para justamente manter aquele funcionário da empresa, remunera um pouquinho melhor, mas ele na verdade é um empregado, porque ele está restrito, né, nas suas ações, ele tem limitações de ações, né, mas ele tem o cargo de editor porque, né, para manter aquele funcionário na empresa. Então, realmente, esse tema é um tema bastante polêmico. Que você até comentou, né, que nessa decisão do STJ, né, o ministro Gurgel, ele deu uma escorregada no final, né, que ele fala que, inclusive, não se aplica, a indetutibilidade se aplica, inclusive, para diretor empregado, né? Então, realmente, né, poderia ficar sem isso e ficar só naquela linha, né? Se o cara realmente é o administrador que não é empregado, que é o caso dos autos, né? É indedutível, ok, né? É uma linha. Agora, deixar no final, inclusive se aplica ao diretor empregado, então realmente fugir um pouco e traz, né, aquilo que a gente falou no outro bate-papo quando a gente falou de audit interno, uma segurança jurídica muito grande para as empresas e para quem está questionando essa matéria. O problema da decisão dele é que partiu dessa premissa, dizendo que, olha, o artigo que fala que veda a dedutibilidade PLR, ele não distingue entre administrador e empregado. Bom, e o que permite a dedutibilidade de empregado também não diz que tipo de empregado que foi. Tem os dois lados da moeda, né? Ele pegou só um, Sim, também um sim, dos sim, artigos distingue se é administrador ou diretor. Eu posso usar os dois para ambos os lados, né? Então, sim, 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 eles dizem que a norma não especifica, mas a norma que fala de empregado também não especifica que tipo de empregado, pode ser qualquer tipo de empregado. Então, até o Alberto Xavier tem um livrinho, que eu acho que eu tenho ele aqui, que é aqui, ó, Administradores de Sociedade. Esse livro é bem interessante, que é esse livro aqui, ó, que é de 1979, que ele fala, ele entende que não tem administrador empregado, ou o cara é administrador ou é empregado, né? Ele fala que esse gerente, na verdade, ele é um empregado de alto nível, né? sim, 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 Uma sim, coisa é administrador. Administrador e diretor é o cara que representa a sociedade, né? Tem uma sim, representação orgânica perante terceiros. O gerente, não. O gerente é aquele cara que vai ser um preposto, que vai representar ali com algumas coisas. Mas não vai ser o cara que vai assinar uma procuração em nome da sociedade. Então, esse livro do Alberto Xavier é bem interessante. E tem um outro livro também, que é do nosso amigo Edmar Andrade, que é esse livro aqui, ó, Situação Jurídica do Diretor e do Conselheiro de Sociedade Empresária no Direito do Trabalho e no Direito Societário, que também fala um pouquinho da situação do diretor empregado. Então, esse livro aqui é bem interessante, porque ele fala que, na verdade, o diretor empregado, ele tem uma certa forma de uma mitigação da subordinação, mas ele ainda tem subordinação, porque, de sim, certa forma, ele está submetido a determinadas diretrizes, enfim, pode ser, não pode ser aquelas, não pode, pode não ser aquela subordinação no sentido mais de ter um chefe ali acompanhando, mas o cara tem subordinação. Então, esse tema tem diversas nuances aí. Espero sim, que tenha uma boa resolução no judiciário, mas acho difícil, tendo em vista essa decisão do STJ já. Mas esperamos que talvez o CARF também, mudando a composição aí depois, mude de ideia sobre esse tema, porque realmente é um tema que até tem que escrever sobre esse tema, porque não faz mais sentido, não sim, faz mais sim, sentido essas regras, a meu ver, entendeu? De acordo com a verdade. dedutibilidade, o parâmetro de por que a gente estabelece uma vedação à dedutibilidade de algo não faz sentido mais para mim vedar essa dedução, né, que foi estabelecida 60 anos atrás. Concordo, concordo. E você É levantou isso. outro ponto interessante, né, Jorge, que é a questão, né, que para esse caso também se aplica e também para outros casos também, que é a questão, você tem no direito do trabalho uma coisa, né, e no direito tributário eles falam, não tem nada a ver, não se aplica, né? E é a mesma coisa que a da pejotização, né? Direito do trabalho tem, às vezes, um entendimento, tem alguns julgados, mas aqui não se aplica. Ou operações que são aprovadas pelo Banco Central, SUSEP,
na CVM, mas isso aqui para o direito de trabalho de tributário não se aplica. Então, é, tem que ter uma harmonia nos entendimentos, tem que se respeitar, né, o que está sendo decidido em outras instâncias, né, e outras competências. Então, realmente, eu acho que isso realmente também tem que ser levado em consideração aí nesses julgados. Eu acho que essa vai ser a solução. Talvez no CARF, mas é que não adianta, no fim quem vai decidir vai ser o judiciário, né? É, é, É é. que alguns vão ganhar no CARF se ganharem e no fim quem vai decidir vai ser o judiciário. Então talvez, mas é que se a primeira turma, que é geralmente a mais favorável ao contribuinte, já decide desfavorável, é muito difícil que a segunda turma traga um precedente favorável para levar para a primeira sessão esse tema. Sim, Então, sim, sim, sim. Talvez a um caso esperança é, de diretor empregado, né, sendo julgado e realmente reconhecendo que para o diretor é, empregado não se aplica esse tipo de é, entendimento. Eu acho que um alerta para os advogados que têm esse tipo de caso é realmente fazer uma boa prova, né, é. trazer elementos subsidiários para poder ajudar no convencimento do juiz ou do órgão que vai julgar Trazerem até a essa questão matéria. de afastar a norma mesmo. Eu acho que Sim, esse é o jeito, porque sim, para fugir do que o STJ decidiu, só assim é o jeito. Não tem sim, muito. O argumento de ser empregado já para STJ não serviu. sim, Então, tem que, vamos dizer assim, criar novas teses dentro dessa discussão. perfeito. Acho que é essa a questão. Então, tá bom. Então, obrigado, Jorge. Parabéns aí pela apresentação, né, do nosso bate-papo tributário. Então, agradecer aí a sua presença e participação, agradecer a quem está nos ouvindo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para poder receber notificações, compartilha os vídeos para poder ajudar no crescimento do canal, né? E nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.